Menino, bora lá, Pedro Ratos. Começar a divulgação da pesquisa aqui. Ela é estimulada, né, Bruno? Olha, a pesquisa 13h15, Armandinha, 13h15 no blog do BG. Vai ter ela completa no blog do BG. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, RN/05256/2020. Número de registro da pesquisa. O número do registro da pesquisa 7 da blog do BG. RN-05256-2020. A pesquisa foi a campo nos dias 11 e 12 de agosto, né? E entrevistou 1.000 pessoas na cidade de Natal. A estratificação da pesquisa vai desde faixas etárias, né? Níveis sociais, nível econômico, a margem de erro é de 2,5%. O índice de confiabilidade é de 95%. Vamos começar pelo vereador, a situação de vereador. Vamos lá, gente. O Instituto Seta perguntou, e aí é bom eu lembrar vocês. No quesito vereador, os pesquisadores não dizem nome nenhum. Você responde o nome que der na telha, de forma espontânea, certo? Então, o entrevistador do Instituto Seta perguntou: se a eleição para vereador fosse hoje, o senhor votaria em quem? Em primeiro lugar, aparece Léo Souza, com 2,2%. Em segundo lugar, Luiz Almir, com 2%. Kleber Fernandes vem em terceiro, com 0,8%. Fernando Luceno em quarto. Dagô em quinto. Maurício Gugel em sexto. Cícero Martins em sexto, empatado. Em sexto vem, Maurício Gugel, Cícero Martins, Ney Lopes Júnior, Ari Gomes, Dinarte Torres, Tio Chico, Rocha. Aí empatado depois em 12º em diante, Anderson Lopes, Bispo Francisco de Assis, Felipe Alves, Dixon Júnior, Preto Aquino. Em 25º vem Haroldo Alves, Erivaldo, Franklin Capistrano, Cleiton, Chagas Catarino, Luciano, Professor Celeste, ou é Professora Celeste. Aí em 36º vem Adenúbio Melo, Clavinho, Davi, Elias, Gilmar, John Herbert, Paulinho Freire, Taveiro, Antônio Cândido, Carlos Eduardo e Xandão. E com 0,1 do 45º ao 60º vem Aldeci, Auri Xuxa Batista, César de Adão Eridan, Eudiane Macedo, Heron, Érica, esposa de Adenúbio, Flávio Peixoto, Fátima, Erinha, Irani, José, Juninho, Mateus, Matias, como eu disse, e Robson Carvalho. E o Renato. Como eu disse, de forma espontânea, vocês respondem o nome que vocês quiserem, ok? Então foram 60 pré-candidatos a vereador citado nessa pesquisa. E eu já queria discutir, apesar de ainda faltar, bloqueia aí o pessoal que está mandando mensagens aí, porque quem estiver esculhambando aqui a gente tira. E eu queria discutir duas situações. Primeiro, que 81% das pessoas que responderam disse que ainda não tem candidato a vereador, ou não quiseram responder, ou não sabem em quem responderia. Para deixar claro isso. Só 18,3% responderam o nome desses 60 que eu citei aqui, certo? Para ficar claro, essa pesquisa vai estar completa no blog do BG, com todos os nomes. Um abraço, Eric Gugel. E vocês vão ver o nome de todo mundo e o índice. Mas é um destaque o primeiro colocado de ser o ex-apresentador Léo Souza, comunicador, que mostra primeiro o recall que ele tem na sociedade. João ficou à frente de Luiz Almir, uma citação a mais do que Luiz Almir. E eles dois ficaram muito à frente do terceiro colocado, que é Kleber Fernandes. E aí eu já queria fazer um destaque nessa questão para vereador. Que quem é da coligação do PDT e do PSDB comecem a tomar medicamentos de agora. Porque vai dançar um bocado de gente que tem mandato. Olhe só no PSDB. Luiz Almir foi muito bem citado. Kleber Fernandes foi muito bem citado.
Haroldo, do PSDB, Haroldo Alves foi citado. Chagas Catarino foi citado e Dagô foi citado. São 5... Dagô é do D, não? Do PSDB, agora. É que mudam muito, né? Agora o PDT é pior ainda. Olha a situação do PDT. O PDT teve citado Paulinho Freire, César de Adão, Felipe Alves, Dixon Nasser, Dinati Torres, Ari Gomes, Ney Júnior e Robson Carvalho. Quer dizer... Mas Robson Carvalho não é Robson, não. Não é Robson jornalista. É outro Robson. Tá. Então, essas duas coligações, de cara, na primeira pesquisa, a gente já sabe que vai ter muitos problemas nessa coligação. O voto vai ser disputado à tapa. 3 menções aí que eu acho que merecem. Não foram citados os vereadores Ranieri Barbosa, foi o vereador mais votado na eleição passada, a vereadora Júlia Arruda e a vereadora Nina Salusti. A vereadora Eleika a vereadora Eleika Bezerra. Nenhum desses 4 tiveram citações, apesar de terem boa movimentação, bom trabalho e com certeza terão votações aí consideráveis. Algum comentário, João e Pedro Ratz, na questão do vereador? Eu queria fazer 2 comentários, Bruno. Primeiro é que esse número de 81%, né, de ou indecisos ou pessoas que não declararam e não sabem responder, para o caso de vereador, e estando aí a um período já bastante próximo da eleição, realmente denota que ainda existe uma quantidade muito gente de pessoas em Natal que não estão ainda se interessando pelo voto da proporcional de vereador. A gente vai ver que no caso da estimulada para prefeito, esse número já cai um pouco, né? E a segunda coisa, eu já tinha comentado isso numa pesquisa 2 meses atrás, me chama muita atenção, eu falei aqui antes aqui em off, Bruno, o vereador, o candidato Anderson Lopes, que é um candidato da Zona Norte, que tem realmente assumido essa representatividade aí da Zona Norte, né? É um sério candidato a ter muito voto representando a Zona Norte. Então, assim, me chamou muita atenção. Ele está em 7º, se você considerar os empates, e em 13º, se você considerar os números sem considerar os empates. Então, assim, da pesquisa anterior para cá, foi quem mais subiu hoje, com relação às 2 pesquisas comparando, foi o Anderson Lopes. Olha, só um minuto, João, antes de você comentar. Os vereadores Klaus Rego... Klaus Rego não. Klaus Rego é o ex-prefeito. Estou mudando o nome de todo mundo. Klaus do Bem e Fúvio Saulo também não foram citados. Quem é pré-candidato, que não tem mandato ou nunca se candidatou e apareceu nessa pesquisa, tem que comemorar. Quem é pré-candidato e nunca foi candidato e não apareceu, não fique triste. Porque a primeira pesquisa sempre é assim. O que é que surpreendeu nessa? Foram 60 citações. Há 4 anos atrás, nós tivemos 44. Foram 16 pessoas citadas a mais em 2020 do que na primeira pesquisa de 2016. Vai lá, João. Não, eu quero tranquilizar aí os pré-candidatos e quem não apareceu. Primeiro que eu acho essa pesquisa normal para esse momento, né? Discordo um pouco de Pedro, que ele está próximo da eleição. A gente tem que lembrar que nós estamos aí há alguns meses que a eleição foi prorrogada. Mas assim, quando você tem um universo de 81% que diz que não sabem quem votar ou preferem não responder, e nesse caso da espontânea é o nome que vem à cabeça, é importante também depois fazer cruzamentos em regiões administrativas e tal para saber esses números. Mas é um número muito pequeno. Toda pesquisa para vereador sempre traz isso, e de repente aparece um vereador que estoura, que nunca apareceu em pesquisa nenhuma. Então, o conselho que eu daria é assim, trabalhem, né? O grande problema que eu vejo é que os políticos, de uma maneira geral, sejam pré-candidatos, quem já tem mandato ou quem não tem, deixam muito de trabalhar ou acreditam só naquilo que eles fazem. Bora lá, João. Né? E o eleitor está fora. Então, assim, eu acho que a eleição mostra que o quadro em Natal aberto, né? está totalmente aberto. Bora lá, vamos para prefeito de Natal. Vamos para o primeiro cenário estimulado. Lembrando que a pesquisa foi feita no dia 11 e 12, com 1.000 entrevistas registradas no TRE e no TSE. Os entrevistadores do Instituto Seta perguntaram com o disco em quem você votaria para prefeito de Natal e apresentou os nomes dos pré-candidatos. Eram 14 nomes, né? BG, só esclarecer ao leitor que é apresentado um disco exatamente para
O rodízio. Não, é um rodízio para não influenciar. Não ter favorecimento. 12 nomes, viu, Bruno? 12 nomes. Não, 12 foram citados. Tá. Eram 14 nomes, 2 não tiveram citações. Na estimulada. Na estimulada. Nem o pré-candidato Sérgio Leocádio e nem o pré-candidato Freitas Júnior, que inclusive anunciou apoio a João Paulo Prats na sexta-feira, tiveram citações. Mas vamos lá. Lidera a corrida para prefeito de Natal, na estimulada, Álvaro Dias, com 28,5%. Em segundo colocado, vem Kelpis Lima, com 3,5%. Em terceiro, vem Hermano Moraes, com 1,6%. Em quarto, vem empatado a pastora Jaide Oliveira e a professora Rosália Fernandes, com 0,9%. E em quinto, vem empatado Jean Paul Prats, do PT, e o coronel Hélio, do PRTB. O coronel Azevedo vem em oitavo, com 0,5%, empatado com o professor Carlos Alberto. O candidato Fernando Pinto, Afrânio Miranda e Fernando Freitas do PCdoB, Afrânio Miranda do Podemos e Fernando Pinto do Novo, tiveram apenas uma citação das 1.000 entrevistas feitas. 42% falaram que não votaria em ninguém ou votaria em branco. E 19,7% responderam que não sabem ou não quiseram responder, o que totaliza 61,5% aproximadamente de pessoas que não querem votar ou que não teriam candidato hoje a prefeito de Natal. Vai lá, João e Pedro. Eu acho que a estimulada mostra, mesmo com esse universo de 62,1% de não declarados, ela mostra, na minha percepção, o prefeito Álvaro Dias já muito perto do teto dele, né? A gente lembrando aí que tem 12 candidatos, esses que foram citados, tem uma campanha, todos têm chance de crescer, inclusive o prefeito Álvaro, mas eu acho que ele já aproxima perto do teto, 28,5%, é uma sinalização, né? Então, com chances aí para os candidatos crescerem, com destaque para o deputado Kelps Lima, o deputado Hermano Moraes, que são os que aproximam aí, mas João, eu quero discutir o cenário logo todo, de uma forma completa, para prefeito de Natal. Se você buscar os questionários, 82% aproximadamente afirmaram que não votam no candidato de Fátima Bezerra para prefeito de Natal. Se você pegar o questionário, né? E 21% afirmaram que votam no candidato de Jair Bolsonaro a prefeito de Natal. E aí eu queria discutir com você e com o Pedro logo esse cenário todo, para a gente mudar. Vamos lá. Jean Paul Prats é candidato do PT. Aparece aí em sexto lugar, empatado com o coronel Hélio, com apenas 0,6%. Faltam 90 dias para o pleito. Mas 82% das pessoas afirmaram na pesquisa aí que não votam no candidato de Fátima Bezerra. E 21% afirmaram aí que votam no candidato de Jair Bolsonaro. O que é que eu queria perguntar? Óbvio, a situação de Jean Paul Prats complicada e talvez a escolha do PT tenha sido aquilo que a gente afirmou aqui segunda-feira, tenha sido errada. E segundo, o coronel Hélio tem um nível de crescimento aí muito grande, porque o candidato de Bolsonaro, 21% afirmam que votariam no candidato de Bolsonaro. Antes de discutir Armando e Kelps, eu queria discutir essa discussão. Eu acho que eu concordo em parte com você é obrigado a discordar aqui, porque eu acho que tem um número muito alto também. Eu acho que o PT errou, concordo que o PT errou na escolha, não tenha dúvida. Essa não votação, a declaração de não votação no candidato apoiado pela governadora Fátima Bezerra reflete o momento em que ela vive, o momento da discussão geral do que o governo passa, né? Acho que o coronel Hélio tem chance, mas repito aqui a minha pergunta que eu fiz segunda-feira passada. Quem é o candidato do Bolsonaro? Porque no bolsonarismo em Natal nós temos 4 candidatos disputando esse título. Agora, vamos lembrar que a pesquisa aponta que 70% diz que não vota no candidato apoiado pelo presidente. Então, assim, o número da intenção, o que mostra, na minha visão, esse número de 70,3% é que o fenômeno de 2018 não deverá ser repetido nesta eleição. Isso fica claro para mim. Vamos voltar aqui, Pedro, só um minutinho. 84,7%. 84,7% afirmaram na pesquisa 7
que não vota, em hipótese nenhuma, no candidato da governadora Fátima Bezerra, prefeito de Natal. 70% afirmaram que não vota no candidato de Bolsonaro. Mas aí bota um teto de João Paulo de 15 e bota um teto. E aí eu vou falar pelo Coronel Hélio aqui, essa dúvida, porque o grupo que apoiou Bolsonaro aqui em 2018, hoje ele está com o Coronel Hélio, ele não está com o Coronel Azevedo, nem com outro candidato. Inclusive participaram todo mundo, os grupos, os movimentos domingo, da campanha de Hélio. Aí a questão é, será que Hélio vai ter tempo, esses 90 dias, para se apresentar e se mostrar como candidato de Bolsonaro e reverter esse percentual? Porque se ele conseguir isso, Pedro, vai ficar Kelps Lima aí, a princípio já é minha leitura, Hermano e Hélio, e poderá ser que o PT, mesmo com o governo do estado, com a governadora, sequer vá para o segundo turno nas eleições de Natal. Eu vejo um pouco a diferença, Bruno. Eu vou discordar um pouquinho de João, um pouquinho de você. Eu acho que uma eleição municipal, ela sofre muito menos impacto de um governo ou de um governo federal ou estadual do que uma eleição para governador de 2 anos atrás, onde a gente teve alguns casos no Brasil de governadores que saíram do nada e viraram e foram para o segundo turno. A eleição municipal, os temas são muito locais. Uma eleição municipal como o de Natal, para você ter aí, nem eu diria nesse primeiro momento que Jean Paul vai ser vai perder impacto porque é apoiado pela governadora, nem eu diria que os outros 3 candidatos que vão disputar os votos de Bolsonaro também vão se familiarizar e vão se beneficiar com isso. Por quê? Porque a eleição municipal é diferente da do governo. A do governo, o impacto do governo federal no governo, quando você não tem noção do que é feito no estado inteiro, ela é diferente. Mas numa eleição como o Natal, os aspectos locais, os problemas locais da rua da pessoa e do bairro da pessoa são muito mais importantes. Pois eu vou discordar de você. Acho que a eleição nacional, a política nacional, vai ter uma influência fortíssima na eleição municipal, e vou lhe dizer por quê, e nos próximos cenários a gente vai entender. Nós vamos trazer aqui no próximo bloco cenário para a eleição de governo e de presidente. E você vai ver os percentuais que irão aparecer já hoje, os candidatos, porque a surpresa na perspectiva para a eleição do governo é grande nessa pesquisa. Quem lidera não é nem o nome desses que estão aí. Então, assim, que se dizem candidato. Então, vai ter surpresa. Eu acho que o movimento de direita, nós estamos vendo aqui em Natal, e poderá acontecer isso aqui a 90 dias, a esquerda não ter representante numa eleição de segundo turno. E aí tem que ver o posicionamento político do Hermano Moraes. Hermano vai para que lado? O PSB vai para o lado de esquerda, como sua posição nacionalmente, ou Hermano vai para o lado dele de centro? Para ver até onde ele cresce. Kelps não, Kelps é centro-direita. Já é clara a posição de Kelps, não é? Sendo que Kelps não tem nenhum nome nacional para alavancar ele. Tem que ver a posição do Hermano, como é que está. BG, eu discordo de você com essa relação. Eu acho que, e concordo com o Pedro, a questão nacional, veja bem, ela não vai interferir tanto exatamente, não só por essas questões de âmbito local, mas por uma questão de necessidade que essa eleição a gente tem que levar em consideração, que o debate será diferenciado, né? Então, assim, acho que Coronel Hélio, respondendo a sua pergunta, tem pouco tempo para se expor, para se apresentar, né? A não ser, até porque ele não tem tempo de televisão, infelizmente não tem tempo de televisão, né? Não simplesmente, eu acho, uma desarticulação, e as pessoas confundem o fato de que se esse movimento de direita tivesse bem organizado, fosse bem estruturado do ponto de vista de mídias sociais, você é um cara que conhece muito bem disso, ele estaria levantando muito mais gente. A questão é essa. Então, assim, acho que para a eleição, e acredito, eu que sou acostumado a ver pesquisa desde cedo, essa pesquisa reflete o momento de todo. Se a gente pegar pesquisa de anos eleitorais passados para prefeito, é mais ou menos parecido. E Pedro disse uma coisa interessante: não vamos esquecer que o eleitorado de Natal, ele se diferencia do resto do estado de uma maneira geral. João, né? Esse percentual de 84,7% afirmar, Pedro Rantes, que não vota no candidato da governadora em hipótese nenhuma. Para mim, reflete exatamente esse momento ruim que a governadora está vivendo, que o governo, em função da pandemia, em função da falta de uma política de comunicação mais efetiva. Mas vamos lá, deixa eu pegar a sua resposta, né, e pendurar na de Bruno. O cara que não quer votar no candidato da governadora, mas que ele tem um problema local do bairro, da rua dele,
que possa ser resolvido pelo candidato que fizer a proposta, que tocar o coração dele, ele vai deixar de votar porque é candidato. Mas a governadora vai fazer obra em Natal? Vai calçar rua? A governadora não vai fazer obra, mas o voto dele vai ser baseado na necessidade dele. Outra coisa, a pesquisa hoje mostraria que não teria segundo turno. Eu sei que toda primeira pesquisa é assim, e Álvaro tem uma grande vantagem porque está na mídia diariamente. Mas é por isso que eu digo, Álvaro, para mim, está no topo, está próximo do teto dele. O que é que eu acho que essa pesquisa mostra com relação ao prefeito Álvaro? Que ele está no segundo turno, ponto. Isso. Com quem ele vai disputar, aí... Vamos lá, na espontânea para prefeito, o Álvaro lidera com folga também, 17,4%, e depois vem Carlos Eduardo com 1,1%, empatado com Kelps e Armando com 0,9%. Os gráficos completos vocês vão ver no blog BG já.